policial da CORE, que participava da operação contra fábricas de gelo contaminadas, é morto com um tiro no rosto na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Esse é o momento em que os companheiros de farda, os outros agentes da CORE, colocam o policial, o José Lourenço, na maca e saem correndo, para que ele fosse atendido o mais rapidamente possível. Infelizmente, ele não resistiu. Olha lá. Deixa eu ouvir o que eles falam. Colega baleado. E aí eles saem correndo. Olha lá, o desespero dos companheiros de farda para que ele pudesse ser atendido o mais rapidamente possível. Infelizmente, ele não resistiu. Deixa eu conversar com o Adson ao vivo, que vai trazer mais informações. Diga lá, Adson, boa noite para você. Oi, JP, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente está na cidade da polícia, para onde estão sendo trazidos os criminosos que foram presos durante essa operação e também as drogas que foram apreendidas pela polícia. Até o momento, 5 suspeitos foram presos durante essa operação da CORE, que continua na Cidade de Deus. A polícia continua por lá, nas ruas da comunidade. Também foram trazidos para cá uma quantidade de drogas. Essa quantidade ainda não foi contabilizada, mas ainda há pouco nós vimos uma quantidade de material chegando aqui e pelo menos um dos 5 presos também já estão aqui na cidade da polícia. JP, ainda há pouco o governador Cláudio Castro fez uma postagem na rede social dele falando que a polícia vai continuar na Cidade de Deus enquanto os responsáveis pelo tiro que acabou terminando com a morte desse policial da CORE não forem presos. Então os policiais devem continuar, essa operação está em andamento. Nessa mesma postagem, o governador Cláudio Castro disse ainda que quem provoca o fechamento de escolas, de unidades de saúde, que causam o caos dentro da comunidade, são os criminosos e não a polícia quando faz a operação. A Clara Nery acompanhou desde cedo essa operação, que tem como objetivo, então, cumprir mandados de busca e apreensão contra criminosos que fabricariam gelo de forma insalubre, e um desses mandatos seria dentro da comunidade da Cidade de Deus, que acabou resultando nessa operação e na morte desse policial da CORE. A gente vai ver a reportagem que a Clara preparou para a gente. O objetivo era apenas garantir a qualidade do gelo produzido e vendido nas praias cariocas, mas acabou em intenso confronto. A operação era para cumprir 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à fabricação e distribuição do gelo suspeito. A investigação começou em fevereiro, quando uma fiscalização conjunta da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, SEDAI, Instituto Estadual do Ambiente e Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais coletou amostras do produto em quiosques da Orla. 2 laudos da SEDAI confirmaram a presença de coliformes fecais. As pessoas podem contrair doenças utilizando o gelo que é vendido naquelas praias. Então nós vamos tentar melhorar a condição de oferta para a população e fazer um alerta para não consumir o gelo in natura enquanto o alerta não tiver sido retirado. Policiais e técnicos retornaram hoje a fábricas e depósitos para verificar as condições de armazenamento e a qualidade da água utilizada, checar possíveis ligações clandestinas de energia elétrica e consumo irregular de água, além de apurar crimes ambientais e contra o consumidor. Novas amostras foram recolhidas hoje e encaminhadas à perícia para confirmar a contaminação. Um homem foi conduzido para prestar esclarecimentos. Uma das fábricas, alvo de investigação, é situada na Cidade de Deus. No local, os agentes tiveram apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Com a chegada dos agentes, teve um intenso confronto. Tá aqui em cima da... Que isso, pelo amor de Deus, mano. O policial foi atingido na cabeça e socorrido em estado grave para o hospital. Na unidade de saúde, ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O policial da CORE, José Antônio Lourenço, foi baleado. Ele era também o atual diretor jurídico do Sindicato de Policiais Civis e já foi subsecretário de Ordem Pública do município.
A corporação informou que se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de luto, também vivido por cada um da instituição. A Polícia Civil realiza agora uma operação na Cidade de Deus para identificar os responsáveis pelos disparos que atingiram o agente. Por falar em tiroteio, intenso tiroteio bloqueia a linha amarela na zona oeste do Rio. Testemunhas registraram os disparos e a via ficou fechada por mais de meia hora. A interdição aconteceu após a morte do policial da CORE durante a operação na Cidade de Deus. A reportagem é de Marcos Sadoc, no ar. Quando os policiais se aproximam dos traficantes do Comando Vermelho, resistência com armas de guerra da maior facção criminosa do estado. Moradores da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, se jogam no chão desesperados. Que isso, pelo amor de Deus, mano. E aí os carros estavam chegando e as pessoas já saindo do carro, já estavam abaixadas. A linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio que passa pela favela, ficou fechada por quase meia hora durante os confrontos. O motorista até pegou o extintor e deu pro policial. Estava dirigindo e aí, de repente, eu poderia, do nada, levar uma bala perdida ali, né? Nos acessos da linha amarela, criminosos tacaram fogo em lixeiras e fizeram como barricadas. O policiamento foi reforçado para liberar as vias. Com a chegada de mais agentes, traficantes fugiram para a área de mata e para a comunidade vizinha, Gardênia Azul. Dezenas de linhas de ônibus tiveram os trajetos alterados por conta da violência. Escolas e unidades de saúde foram fechadas em meio aos tiroteios na caçada aos assassinos do policial civil morto com um tiro na cabeça na Cidade de Deus. A Polícia do Rio disse que teve baile funk na Cidade de Deus durante a madrugada. Esses vídeos mostram traficantes ostentando armas enquanto o MC Pose do Rodo fazia um show na região. Deixa pra depois. Quem fecha com o PZ, levanta a mão e faz o dois. Vamos atualizar agora as informações ao vivo com o nosso Adson Ramos, que vai trazer mais detalhes. Me parece que 5 pessoas foram presas agora à tarde, durante a operação da polícia, a polícia que continua a caçada a esse assassino que executou, que atirou e matou o policial da CORE. Inclusive o governador Cláudio Castro postou nas redes sociais, fez uma postagem dizendo que a polícia só sairia de dentro da Cidade de Deus depois que pegasse os responsáveis pela morte desse policial da CORE. A gente tem 5 pessoas presas durante essa ação da Polícia Civil na Cidade de Deus. Esses criminosos estão sendo trazidos aqui para a cidade da polícia, pelo menos um deles já chegou aqui, teria inclusive passagens pela polícia por roubo. Além disso, uma quantidade de droga que ainda não foi contabilizada e cédulas falsas também foram trazidas pela polícia, que continua na Cidade de Deus. O clima por lá agora à tarde já é um pouco mais tranquilo, diferente do que a gente viu no início da tarde, com vias fechadas, linha amarela fechada, tráfego impedido em vários pontos ali, acessos à comunidade, linhas de ônibus, como a gente viu na reportagem do Sadoc, que tiveram que desviar as rotas por causa dessa violência na Cidade de Deus. Agora, no fim da tarde, início da noite, a gente tem um clima um pouco mais tranquilo, mas ainda assim a presença da polícia na comunidade, que, como o próprio governador disse, só sai da Cidade de Deus depois que pegaram os responsáveis pela morte desse policial da CORE. JP. Obrigado, Adson, pelas suas informações. Quem era o policial da CORE? Executado, nessa covardia, com um tiro no rosto durante a operação na Cidade de Deus. Estava lá cumprindo essa operação que ia beneficiar você. Porque, afinal de contas, se você frequenta a praia aqui no Rio de Janeiro, era uma operação contra fábricas que vendem gelo contaminado, com coliformes fecais. Ele estava lá cumprindo a missão. Ele também já foi subsecretário de Ordem Pública da capital fluminense. Ele deixa esposa e dezenas de amigos na corporação. Os detalhes, a reportagem completa. Gustavo Osório, no ar. A primeira publicação do policial civil José Antônio Lourenço foi essa. Uma homenagem ao trabalho que honrou. O agente era considerado uma inspiração pelos amigos e colegas de trabalho. Isso porque, além de fazer parte da Coordenadoria de Recursos Especiais,
José ainda era dono de uma empresa de consultoria em gestão, até porque o gerenciamento e a fiscalização de situações era a paixão do agente. Ele já foi subsecretário de Ordem Pública e trabalhava por um Rio melhor. Nas redes sociais, o secretário da pasta, Breno Carnevale, homenageou o amigo, agradeceu a parceria nos anos que passaram juntos na Prefeitura do Rio e elogiou o profissional e a pessoa que José era. José foi baleado na cabeça durante uma operação para fiscalizar a contaminação de gelo na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. O agente foi levado às pressas para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos. A corporação emitiu uma nota de pesar após a morte do agente. 6h30, pode deixar, né, a imagem do José Lourenço. Deixa eu conversar com os meus repórteres, com o Adson, com a Ágata, também, que eles vão me lembrar do caso do policial da Core. É o segundo policial, recentemente, que a gente mostra que foi assassinado por esses criminosos. Deixa eu ver os meus dois repórteres. Quem cobriu esse caso, eu não sei se foi o Adson ou se foi a Ágata, cada um pode complementar um pouquinho, né? Vamos começar então com a Ágata. A Ágata passa a bola depois para o Adson para complementar esse caso. O policial da Core é o segundo, tá? Num intervalo muito pequeno, esse batalhão de elite da Polícia Civil. Esse caso agora, desse policial que já foi subsecretário e aquele outro policial da Core que tentou defender a mulher que é uma juíza criminal. Ágata. JP, inclusive, eu estava conversando agora há pouco com o delegado Alan Luchardo fora do ar para falar sobre essa violência em relação a esses policiais. O policial da Core que foi baleado na cabeça estava dentro de um helicóptero durante uma operação. Quando ele foi atingido, o copiloto teve que fazer um pouso de emergência. Ele, atingido na cabeça, era também da Core. E o outro policial que estava numa tentativa de assalto com a juíza Tula Mello, ele estava no carro da frente e foi baleado por esses criminosos. Esse policial de hoje, então, já o terceiro numa conta de pequeno espaço de tempo em relação à violência contra esses policiais. O policial que foi baleado na cabeça enquanto estava dentro de um helicóptero durante uma operação, a gente lembrou, foi uma comoção na hora que o policial foi encaminhado, os policiais doando sangue. Ele era muito querido na corporação, JP. Adson, complementando, trazendo mais informações, o nosso Adson Ramos, que também cobriu o caso dos outros policiais executados, né, assassinados, policiais do Batalhão de Elite, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, ao vivo. E a gente cita, né, policiais que estavam trabalhando e também que estavam de folga, como foi o caso do policial que estava junto com a juíza quando eles estavam voltando de um evento e foram abordados por criminosos na Zona Oeste. E esses dois casos evidenciam um crescimento dessa facção criminosa que está se expandindo por várias partes da cidade e o poder bélico desses traficantes também, JP. Quando a gente fala da morte de um cidadão, é óbvio que isso comove toda a comunidade, mas quando a gente fala da morte de um policial, né, uma tentativa desses agentes entrarem num território e que são recebidos com esse poder bélico, com tanto tiro, a gente evidencia como essa facção criminosa, ela não só tem expandido os tentáculos dela por comunidades da Zona Oeste, ali na Cidade de Deus, a gente tem a Gardênia Azul também, que antes era uma área de milícia, agora do Comando Vermelho, e a gente também vê o poder bélico, as armas usadas por esses traficantes e que não perdoam os policiais que estão ali fazendo o trabalho, né, JP? Não só os policiais, né? Muito bem observado pelo nosso Adson Ramos, não perdoam ninguém. Sobra bala para todo mundo, como a gente mostrou nesse tiroteio aqui flagrado por moradores na CDD, aí ó, na Cidade de Deus. Quer ver só? Abre o áudio, sobe o som, vê se vai sobrar para morador. O que você acha? Sobra para morador, sobra para trabalhador, sobra para policial, para quem estiver passando, infelizmente, no local, no horário em que essa guerra acontece na nossa capital fluminense.